Olá, bem-vindo ao Fala Gringo. Eu sou o Lene e criei esse podcast para ajudar você, estudante de português brasileiro intermediário, a melhorar a compreensão da língua e conhecer melhor a cultura e sociedade brasileira. Você pode acompanhar esse podcast com uma transcrição completa. Acesse o link na descrição do episódio ou através do Instagram @portugues.com.lene. Fala gringo, fala gringa! Hoje eu quero convidar você a refletir um pouco sobre essa fase delicada de isolamento que estamos passando. Mas o episódio de hoje não é apenas sobre quarentena. É claro que eu vou falar de português, do Brasil e de uma pessoa que encontrou aqui o seu lugar no mundo. Estou falando da Clarice Lispector, uma das mais importantes escritoras brasileiras. Esse episódio tem o apoio do Frank Vossen, da Fama Dia, Benoit Van Nest, Constança Ferrer, Alexandra Colatti e Gabi Hernandes. Muito obrigado por construírem a segunda temporada do Fala Gringo comigo, galera. Já peço desculpas antecipadamente porque devo estar pronunciando o nome de vocês muito mal, né? Se você também quer apoiar o Fala Gringo, agora ficou muito mais fácil, viu? Você pode fazer a sua colaboração direto pelo site do projeto via PayPal. É só acessar o link na descrição do episódio ou pelo meu Instagram, @portugues.com.lene. Vale lembrar, nessa segunda temporada, as transcrições estão disponíveis apenas para colaboradores do projeto. É uma forma de contribuir com o meu trabalho e garantir melhorias nos recursos que você recebe. Lembrando que não é uma assinatura mensal, é uma colaboração única. A segunda temporada contará com 12 novos episódios e este é o terceiro, ou seja, ainda vem muita coisa por aí. Aqui vamos nós para mais uma semana de isolamento. Diferente de muitos países, no Brasil, o isolamento ainda não é obrigatório. Eu quero dizer, eu não vou ser multado pelo governo se estiver caminhando na rua sem uma justificativa, sem um documento. Mas, na maioria das cidades, principalmente as grandes cidades, o comércio está proibido, funcionando apenas o que é considerado essencial, como farmácias e supermercados. Bares, restaurantes, shopping centers, escolas e outros serviços continuam de portas fechadas para evitar aglomerações. O desafio no Brasil é equilibrar a balança entre isolamento e trabalho informal. O trabalhador informal é aquele que trabalha por conta própria e sem registro no governo. Atenção para essa pronúncia, que até os brasileiros erram bastante. Registro. No Brasil, o trabalhador informal representa 44% do nosso mercado de trabalho. São diaristas, motoristas, entregadores de delivery e vendedores ambulantes, ou seja, vendedores e vendedoras de rua. É muita gente que não pode trabalhar de casa e que não tem garantia de direitos sociais. Cada dia sem trabalhar representa menos comida na mesa e mais contas para pagar. Além do trabalho informal, outro ponto muito delicado são as condições sanitárias das comunidades de periferia, como as favelas, por exemplo. Afinal, como evitar contaminação, sendo que muita gente nem água potável e tratamento de esgoto tem em casa? Fora isso, o clima de instabilidade política é enorme. O discurso do presidente Jair Bolsonaro é sempre focado na crise econômica que a pandemia causará ao Brasil, o que é uma coisa comum para todos os países que estão enfrentando a pandemia. É como se um avião estivesse caindo e o piloto, em vez de estar preocupado com a própria vida e as vidas de todos da tripulação, estivesse preocupado com o prejuízo da companhia aérea. Diferente de quase todos os presidentes e chefes de Estado do mundo, Bolsonaro nega a gravidade do Covid. Já chamou de gripezinha, uma forma de diminuir
o peso da palavra gripe, gripezinha. Já disse que é uma doença que só mata velho, como se a vida dos idosos não tivesse importância, e mais de uma vez convocou as pessoas a saírem em apoio ao governo nas ruas. Devido a essas declarações e a forma irresponsável como está tratando a crise, o presidente vem sendo alvo de muitos protestos nas últimas semanas. Sempre que ele faz um pronunciamento ao vivo pela TV, as pessoas vão até as janelas aos gritos de "Fora Bolsonaro" e batendo panelas, um jeito curioso de protestar que os brasileiros inventaram desde o governo Dilma Rousseff. Bom, o que resta a todo mundo é esperar, né? Não apenas aos brasileiros, mas a todos os países que estão seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Enquanto não surge uma grande e boa notícia, honestamente é o que eu estou esperando, a gente vai tentando se readaptar a esse novo momento e torcendo para que a fase de isolamento passe logo. Eu perguntei lá no Instagram, qual a primeira coisa que você vai fazer quando a quarentena acabar? A Flora disse que vai abraçar a mãe. Já o Marco vai dar um abraço na primeira pessoa que encontrar na rua. O Dário não vê a hora de sair por aí de moto. A Steph de skate e o Alberto quer mesmo é caminhar, como nunca caminhou antes. O Shawn cortará o cabelo e a Alveli sairá para fazer uma trilha. A Ivana vai para uma balada e a Laurence vai sair de bicicleta no meio da mata. A quantidade de gente que, assim como eu, quer ir à praia não dá nem para contar nos dedos. Nessas respostas todas, se tem uma coisa que está na cara, é o valor das pequenas coisas da vida, né? Quem imaginava um dia ter saudade até mesmo de caminhar pela cidade, hein, Alberto? O fato é que esse surto do coronavírus deixou todo mundo meio pensativo. Uma pandemia como essa, que chega mudando a nossa rotina por inteiro, deixa a gente com mais dúvidas do que com certezas. Se normalmente já não temos certeza do amanhã, com essa situação, o futuro torna-se algo ainda mais nebuloso. Quer dizer, difícil de enxergar ou de compreender. Até mesmo a nossa noção de normalidade muda. Quando tudo voltar ao normal, o que será o normal? Qual será o novo normal? Por outro lado, situações de adversidade como essa também nos revelam o nosso lado mais humano. Quantos gestos bonitos e solidários a gente tem acompanhado? Pessoas que estão ajudando vizinhos idosos ou que se encontram em dificuldades financeiras, gente se arriscando nas ruas para fazer doações, outros oferecendo material educacional gratuito, até mesmo marcas se mobilizando para causar algum impacto social. Uma mão lava a outra e a gente vai enfrentando esse desafio dia após dia. Enfim, a gente questiona nossa sociedade, nossos modelos de trabalho, nossa relação com as pessoas, a atenção ou a falta de atenção que tem com certas coisas e, claro, acaba questionando a si mesmo também. Aí, por coincidência, justo nesse momento de reflexão, eu achei um texto que é perfeito para esse tipo de questionamento. É um texto de autoria da escritora brasileira Clarice Lispector, que fala do lugar onde a gente se coloca como pessoa e também como personagem no mundo. A narração é de Deborah Weinstock e o vídeo está disponível no canal Toda Poesia. Quando eu não sei onde eu guardei um papel importante e a procura se revela inútil, eu me pergunto: se eu fosse eu, tivesse um papel importante para guardar, que lugar eu escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes eu fico tão pressionada pela frase "se eu fosse eu", que a procura do papel se torna secundária e eu começo a pensar. Aliás, eu diria melhor, eu começo a sentir. Eu não me sinto bem? Experimenta. Se você fosse realmente você, como seria? E o que faria? Logo de princípio já se sente um certo constrangimento.
é que a mentira em que nos acomodamos acaba de ser levemente locomovida do local em que se acomodara. No entanto, eu já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas, mudavam completamente de vida. Eu acho que se eu fosse eu, os amigos nem me cumprimentariam na rua porque até minha fisionomia teria mudado. Como não sei. Metade das coisas que eu faria, se eu fosse eu não posso nem contar. Eu acho até que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu daria tudo que é meu, entregaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver, parece entrada nova no desconhecido. No entanto, eu tenho a intuição de que, passadas as primeiras loucuras da festa que seria, nós teríamos, enfim, a experiência do mundo. Experimentaríamos em pleno a dor do mundo e a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também em certos momentos seríamos tomados de um êxtase de alegria tão pura e legítima que eu mal posso adivinhar. Aliás, eu acho que eu já estou adivinhando, porque eu me senti sorrindo e senti também uma espécie de pudor que se sente diante de tudo aquilo que é grande demais. Eu trouxe esse texto por dois motivos. O primeiro é que eu gostaria que vocês acostumassem os ouvidos a essas conjugações do modo subjuntivo. Se eu fosse, se eu gostasse, se eu tivesse, e também da forma verbal que normalmente vem em seguida. Eu faria, eu seria, nós viveríamos. O segundo motivo é que o texto me convida a entrar num mundo desconhecido. Se eu fosse eu, o que eu faria? Eu tenho tantas dúvidas, e você? Para começar, se você fosse você, teria o mesmo nome? Teria o mesmo trabalho ou ganharia a vida de uma forma diferente? Você teria coragem de se reaproximar de alguém que você gosta muito, mas se afastou por causa de uma besteira que ficou no passado? Você seria mais ou menos orgulhoso? Você seria a mesma pessoa que os seus amigos veem nas redes sociais, que é um ambiente tão cheio de filtros e sorrisos? Por falar em redes sociais, eu tenho a impressão que o foco agora é mostrar o quanto a sua vida pode ser incrível, mesmo que você esteja preso em casa o tempo inteiro e tenha restrições até para ir ao supermercado. Tem gente que já fez um monte de cursos online, que já leu 3 ou 4 livros, gente que montou uma sala de ginástica em casa ou experimentou dezenas de receitas novas. Parece até que a vida ficou melhor. É verdade que esse momento pode nos conectar com coisas que a gente deixava meio de lado no dia a dia, como o cuidado com a nossa casa, os animais, o nosso jardim e até mesmo a nossa família. Mas é importante ter em mente que, em se tratando de redes sociais, não existe tempo ruim, né? As pessoas não postam suas dores. Se não for perfeito, não vai para o feed. Então, agora que o nosso único contato com o mundo exterior é através da internet, não podemos nos deixar levar por essa impressão que está tudo indo muito bem do outro lado e do nosso lado não. A gente não pode se sentir mal por isso. É importante ter sempre um pé atrás. Afinal, será que as pessoas estão sendo elas mesmas? Se você está se adaptando bem a esse momento, de verdade, perfeito. Mas, se você está assistindo a tudo isso de pijama, no sofá, culpado por estar esquentando uma comida congelada no micro-ondas, sem disposição para cozinhar algo, ou sem concentração para seguir com uma leitura, tá tudo bem também. Pegue leve com você, não se critique tanto. Você ainda está se acostumando com essa nova rotina, e novas rotinas precisam de tempo para a adaptação. Tem muitos especialistas dando dicas de como se readaptar a isso e cuidar da mente nesse momento, que é o mais importante. Eu mesmo pensei que ia passar por isso ileso, que a rotina diária em casa seria super tranquila e que o trabalho iria fluir do mesmo jeito.
sabe de nada, inocente. Depois da fase inicial, já começo a viver os momentos de angústia. Saudade de visitar os meus pais, meus colegas de trabalho, de tomar uma cerveja na rua, de abraçar os meus amigos. Eu não sou o tipo caseiro, quer dizer que gosta muito de estar em casa. Então você deve imaginar como é difícil. O que está me ajudando nesse momento é reservar um tempinho para meditação e seguir à risca os meus horários, como se eu tivesse que sair para trabalhar. Mas, voltando para o nosso questionamento, esses dias em casa me fizeram pensar que se eu fosse eu, viveria a vida inteira de shorts e pés descalços. Eu acho que eu não seria médico, jornalista, professor, tudo isso que um dia eu já imaginei. Menos ainda publicitário, que é o que eu faço para viver hoje. Acho que eu seria cantor. Eu não sei o porquê, mas todos os dias acordo com uma música diferente na cabeça e a todo momento eu estou cantando alguma coisa, até mesmo sem perceber. Talvez isso quer dizer alguma coisa, não? Eu também diria mais não. Diria não sempre que eu sentisse que deveria dizer não, e com isso evitaria tantas dores de cabeça no futuro. E você? O que você faria se você fosse você? Agora vou apresentar para você a autora desse texto, a Clarice. Clarice Lispector, na verdade, nasceu Raya Lispector, numa aldeia da Ucrânia. Aos 2 anos, em 1922, veio com os pais e as 2 irmãs para o Brasil, fugindo da perseguição contra os judeus durante a Guerra Civil Russa. Aqui viveram entre as cidades de Maceió, Recife e Rio de Janeiro. Bom, pelas cidades, me parece que a família gostava de estar perto do mar. Desde pequena, Clarice estudava várias línguas: português, francês, hebraico, inglês e ídish, e também teve aulas de piano. Era uma boa aluna e gostava de escrever poemas. Apesar de ter nascido na Ucrânia, ela considerava não ter nenhuma ligação emocional com o país. Naquela terra, eu literalmente nunca pisei, fui carregada de colo, diz em uma de suas obras. Clarice foi uma escritora revolucionária. Há quem diga que existe antes e depois de Clarice Lispector na literatura brasileira. Apesar disso, nunca se assumiu como escritora profissional. Gostava até mesmo de dizer que era amadora. Não queria ter a obrigação de escrever para manter a sua própria liberdade criativa. Como você pôde ouvir no trecho do poema Se Eu Fosse Eu, a maioria dos textos de Clarice é escrito sob uma perspectiva intimista, ou seja, com foco para os sentimentos e as impressões dos personagens. São narrativas que falam de situações cotidianas, quer dizer, do dia a dia, aparentemente sem nenhuma importância, mas que ganham uma dimensão poética nas palavras da escritora. Tem gente que ama a Clarice e tem gente que não suporta mais, de tanto que as suas frases circulam pelas redes sociais. Pensam que a escritora exagera no sentimentalismo e na negatividade. Eu concordo, mas não é isso que fazem os artistas e escritores que são intensos por natureza? Para além do Brasil, Clarice também era apaixonada pela língua portuguesa. Em um texto confessa: amo a língua portuguesa. Ela não é fácil, não é maleável. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve, sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. Eu até queria não ter aprendido outras línguas, só para que minha abordagem do português fosse virgem e límpida. Na sua carreira como escritora e jornalista, Clarice escreveu de tudo: romances, contos infantis, novelas, crônicas, até na pintura se aventurou. Seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, ganhou o prêmio de melhor romance de estreia na época e já se caracteriza por esse estilo introspectivo
pessoal e profundo da escritora. Se você já se sente confortável para ler romances em português, eu definitivamente recomendo que você leia algum livro da Clarice. Se estivesse viva, em dezembro de 2020 a escritora faria 100 anos. Chegou a hora de ver as expressões que foram usadas no episódio de hoje. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido. Você que acompanha o Fala Gringo há algum tempo e ainda não deixou a sua avaliação lá no iTunes, que tal reservar um tempinho para fazer isso quando terminar o episódio hoje? Seu review é muito importante para ajudar o Fala Gringo a alcançar mais pessoas. Não esqueça também de assinar o podcast na plataforma que você está ouvindo para saber quando novos episódios forem lançados. A primeira expressão que eu usei hoje foi "tá na cara". Nas respostas do pessoal lá no Instagram, tá na cara o quanto todo mundo está sentindo falta das coisas simples da vida. Tá na cara usamos para se referir a algo que é óbvio, fácil de perceber, algo que, literalmente, você pode ver na cara, no rosto de uma pessoa. Vamos de exemplo. Tá na cara que a minha amiga está apaixonada. Ela não para de falar de um garoto que conheceu dias atrás. Tá na cara que a pandemia do Covid é coisa séria. É só ver os números de contaminações e mortes no mundo. A outra expressão que usei foi ter um pé atrás. É uma expressão que quer dizer desconfiar de algo, duvidar, questionar. A gente sempre deve ter um pé atrás com o que parece fácil demais. Desconfie. Eu sempre tive um pé atrás com esses anúncios de produtos ou serviços milagrosos. Emagreça sem fazer exercício, o livro que transformou a vida de milhares de pessoas, ou o clássico Fale uma nova língua em 30 dias. Também teve a expressão pegar leve, que quer dizer simplesmente ter calma, não dar tanta importância a algo ou algum problema. Pegar leve com você é não se julgar tanto. Normalmente já tem tanta gente fazendo isso, né? Por que entrar na fila também? Um professor que pega leve com os alunos significa que ele não prepara avaliações tão difíceis. Se você está muito estressado, alguém pode dizer: "Ei, pega leve aí, vai ficar tudo bem". Por fim, a expressão "uma mão lava a outra". É uma expressão muito usada no Brasil para falar de solidariedade ou simplesmente de ajuda mútua. Enquanto você cozinha para um amigo, ele te ajuda dando uma volta com o cachorro. Uma mão lava a outra, entendeu? Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Para quem é colaborador do Fala Gringo, a prática de português não para por aqui. Na descrição do episódio tem uma lista de vocabulário com as palavras mais difíceis, tem também um ponto de gramática sobre o modo verbal que a gente escutou no episódio de hoje, o subjuntivo, e tem também um exercício para praticar. Bom, eu espero de coração que vocês estejam em segurança. Vamos fazer nossa parte, ficar em casa, ter cuidado com a quantidade e a qualidade da informação que a gente está vendo. E eu fecho o episódio com mais Clarice Lispector para ajudar a acalmar essa bagunça que está dentro da gente nesse momento. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento. Esse foi o Fala Gringo, o seu podcast de português brasileiro. Eu espero vocês no próximo episódio. Cuidem-se e até lá!